que é que está escrito lá em Joel, irmãos? Capítulo 2. É parecido com o que aconteceu em Atos, capítulo 2. Aleluia. É profetizado também em Abacuque, capítulo 3. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, ó Senhor, a sua obra. Existe um clamor. Eu inverti todas as coisas e comecei com o clamor. Existe um clamor no coração de Deus, aonde Ele quer fazer as coisas do jeito que Ele sabe fazer e com o poder que só Ele tem para fazer. Mas existe uma igreja que clama, a terra clama. Segundo o livro das Crônicas 7:14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu, se humilhar e buscar, e me buscar. Quem é que clama, irmãos? Pode falar, sou eu. Quem é o pastor Marcos? Não, é você, eu, nós juntos clamamos. E aí quando junta um povo que está queimando para Ele, em paixão, em amor, sabe o que é que acontece? Ele libera o espírito da unidade. Tudo começa assim: onde 2 ou 3 estiverem reunidos, com o coração pacífico em meu nome. Mateus capítulo 18. Você não pode ter rancor dentro de você. Se você tiver, peça perdão a Deus e peça perdão a pessoa. A pessoas. Porque Mateus capítulo 18 diz: onde 2 ou 3 com esse tipo de coração estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. Ali começa. Mas aí não ficam só 2 ou 3, irmãos. Deus vai agrupando um povo santo. E aí quando nós atingimos a medida correta da resposta aos céus, e ninguém nunca sabe qual é essa medida. Você sabia disso? Jesus falou assim no começo do livro de Atos, escrito pelo médico amado Lucas: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos com poder. Eles não sabiam quando o Espírito Santo viria, mas eles estavam lá. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir. Aviva-nos, Deus. Eles começaram, havia um clamor por avivamento, porque Jesus falou: vocês vão ser revestidos de poder. O Espírito Santo prometido vem. Foi a última pregação de Jesus, irmãos. Ele se importa com esse tipo de coisa. A última coisa que Ele quer é ver uma igreja fria, estagnada na face da terra. Ser aquecido pelo Espírito Santo é muito mais do que a gente gritar. É muito mais do que a gente espernear. É muito mais do que a gente rolar no chão. Mas às vezes é necessário a gente fazer todas essas coisas. Ai pastor, eu não gosto, eu gosto de ordem e decência, está escrito na Bíblia. Amém. Mas se a nossa ordem e a nossa decência não tiver a presença do Espírito, é só religião. Só religião. Irmãos, quando você quer chamar a atenção de alguém que está longe, o que é que você faz? Você é todo: ô fulaninho. Ou será que você levanta sua mão? Alguém que você quer que venha para perto de você. Imagina aquela pessoa que viajou e passou meses fora, um familiar querido, e ele chegou. Só que ele está longe no aeroporto, vocês vão se encontrar. Será que você ia ter uma reação assim: oh, que bom que você veio, que bom que você chegou de volta? Ah, não, até pode ser, né, que você seja muito calmo. Irmãos, é tempo de nós clamarmos ao Senhor. Aleluia. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, do 1 em diante, eu quero ler com você. A palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite.
Quantos acharam? Digam amém. Isso aí. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Elas foram ficando com sono, as pálpebras pesaram e elas dormiram na espera. Versículo 6 diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. De onde veio esse clamor? Alguém soou o alarme. Veja só, e pega isso aí para você, pelo amor de Deus. À meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Eis o noivo, eis o noivo, né, James? Eis o noivo. Saiam ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. A minha versão diz que a hora que elas perceberam que não ia dar o azeite, gente, das suas lamparinazinhas, elas viraram para aquelas que eram prudentes e cuidadosas e atentas e falaram assim: empresta um pouquinho do teu. Só que o que é que as prudentes responderam? E isso é um negócio um tanto quanto estranho, porque a Bíblia manda a gente dar o que a gente tem, mas esse azeite você não pode dar. Aí dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Versículo 9: mas as prudentes responderam dizendo: não seja acaso que nos falte a nós e a vós? Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Então, o procedimento natural era comprar o azeite. Olhando de maneira natural, o azeite era comprado e eles tinham cada um a sua reserva. E não era uma reserva qualquer, porque a lamparina provavelmente, eu já li coisas diferentes, mas provavelmente não era tão grande, não durava tanto tempo, 1 hora, um pouco mais de 1 hora. Então elas tinham que ter várias porções de azeite, talvez 12 porções de azeite para durar a noite inteira, para varar as vigílias da noite, porque no costume o noivo poderia chegar lá nos 45 do segundo tempo, que era bem próximo à meia-noite. E aí era preciso ter azeite para ter luz, porque como é que elas iam sair ao encontro do noivo que estava chegando? Veja, ele não estava ali na sala já falando assim, e alguém anunciando: olha o noivo aqui. Não, ele está chegando. Ele está chegando, Ele está se aproximando. O noivo é a figura de Jesus. O noivo na verdade não é uma figura, Jesus é o noivo. Glória a Deus que alguém disse amém, aleluia, eu também creio. E Ele está se aproximando. O momento da chegada, nesse sentido, do encontro do noivo com as virgens, está chegando. E a mulher na igreja, a simbologia da mulher na Bíblia muitas vezes reflete Israel e a igreja. Você vê que a igreja precisa do cuidado de Jesus. Aos olhos de Deus, a igreja é um vaso frágil. Nós precisamos da presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos de esperar a Jesus, que é o noivo amado,
ter essa expectativa elevada, e ao ouvir o alerta do Espírito Santo dizendo assim: o noivo se aproxima, nós precisamos não apenas acordar e despertar, mas a gente precisa ter algo conosco, que é um azeite extra. A Bíblia fala de 2 tipos, as primeiras 5 são loucas, são nécias. Por que a Bíblia chama de loucas, gente? É uma verdadeira loucura perder esse encontro. Não é só um encontro, não é apenas uma oportunidade que Jesus está nos dando, como tantas que Ele nos dá nessa vida, não é verdade, gente? Às vezes a gente perde o momento da oportunidade, logo adiante Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é paciente, Ele promove uma situação toda para te dar outra oportunidade. Só que neste episódio aqui não haverá outra oportunidade. Por isso que o contexto dessa passagem é o reino de Deus, e a atenção a este reino, a vigiar em todo o tempo e a orar, porque vai chegar a hora e a oportunidade será única, única. Nesse lance aqui não vai ter, não terá, não haverá segunda chance. E é sério desse jeito, irmãos. 2000 anos se passaram, mas o tempo se apressa e os sinais estão aparecendo. Vai chegar um momento, vai chegar um momento. E aí, aqueles que ficaram desatentos, o problema, você sabe que todas as 10 dormiram? Então, quem tinha azeite reserva dormiu, e quem não tinha também dormiu. Todo mundo ouviu a voz do Espírito Santo bradando. A simbologia daquele arauto ali que se dirigiu e disse: ó, o noivo está chegando. Quem que alerta a igreja? Quem que fala com a igreja? Quem que fala as verdades de Deus para a igreja? Quem que traz os tempos de Deus, os tempos da eternidade? Porque nesse sentido, para você entender, as liberações de Deus, como por exemplo a festa de Pentecostes, é um tempo de Deus, de uma festa que Ele marcou, entendeu? Quem é que libera um tempo para a igreja entender o que Deus está fazendo? É o Espírito Santo de Deus. Irmãos, tudo que nós temos revelado e entendido é pelo Espírito Santo. Você sabia que quando você brada, Jesus é o meu Senhor, você só faz isso verdadeiramente se for pelo Espírito Santo? Posso ouvir um amém nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. Será que eu estou com cara de sério demais aqui? Aleluia. Então, se você sabe o que acontece, quando a gente começa a pensar, essas virgens loucas, elas ficaram desatentas, elas foram imprudentes, por não ter mais azeite. Você quer ver na igreja pessoas desatentas e imprudentes? Pessoas que tentam fazer a obra de Deus sem azeite. Como assim, pastor? Aquele que eu ponho na salada para comer? É quando eu for orar para os enfermos, eu preciso ter o azeite para ungir a minha mão. Se eu não tiver, Deus não vai operar? Não. Você precisa estimular o seu relacionamento com Deus e ter azeite. Porque o azeite é a figura do Espírito Santo. Isso aí todo mundo sabe. O azeite espiritual é a pessoa do Espírito Santo. É Ele que unge, é Ele que unta a pessoa. Mas essas imprudentes e loucas não se importaram em ter azeite de reserva para o momento mais importante. O que acontece na igreja? Se nós colocarmos as necessidades, se nós colocarmos o corre-corre do dia a dia, se nós colocarmos se você colocar o seu ministério, se a gente colocar os afazeres à frente, anterior a Jesus, nós vamos começar a gastar o reservatório de azeite, e nós não vamos repor, não vai haver reposição do azeite. Pastor, você está me afirmando que precisa haver reposição da presença do Espírito Santo na minha vida? Precisa. Se você quiser, fala para o teu irmão assim, ó, o pastor está dizendo que precisa. Aonde está escrito isso na Bíblia, pastor? Pelo amor de Deus. Efésios capítulo 5.
Eu estou pulando tudo aqui mesmo. Efésios capítulo 5, será que eu transcrevi? Sim, versículo 15, abre comigo aí, Efésios capítulo 5, versículo 15, aleluia. E ele vai falar de prudência, você vai entender o que é prudência nessa noite. As loucas não foram prudentes porque deixaram faltar azeite, isso tem a ver com a presença do Espírito Santo. Mas essas loucas também representam a igreja. Existe gente dentro da igreja que está fazendo a obra no piloto automático, que vive uma vida com Deus no piloto automático. É assim, eu tenho uma vida religiosa, o meu Deus é o Deus do liga e desliga. Agora eu sou crente, agora eu sou um profissional, agora eu sou pai, agora eu sou isso, agora eu sou aquilo, agora voltou o domingo, vou ligar o modo crente de novo, acionado. Isso quando consegue acionar, né? Estou falando na melhor das hipóteses. Aí vem, vamos participar do cultinho, vamos cantar um louvorzinho, vamos fazer uma ofertinha. Piloto automático. Não tem cultinho, não tem ofertinha. Não tem, irmãos. A oferta da viúva na Bíblia, ela era pequena, mas ela era gigante no reino espiritual. Ofertinha não existe não. Só tem ofertinha se o teu coração for medíocre. Se você não estiver fazendo por causa dele, para adorar o seu nome. E aí aqui em Efésios capítulo 5, meu Deus, quantos acharam? Digam amém. Glória a Deus, trabalha comigo nessa noite. Portanto, vede prudentemente como andais. Olha só, a palavra prudência apareceu de novo, meu Deus. E vamos para o contexto aqui. Não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo. Você vai aproveitar o seu tempo da melhor maneira, porquanto os dias são maus. Inclusive a sonolência das virgens tem a ver com esse tempo de trevas que nós estamos vivendo. No momento de orar, o cara dorme, não consegue orar. No momento de ler a Bíblia, a gente dorme, não consegue ler a Bíblia. Momento de trevas. Mas não andem como loucos, nécios, sim como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Fala comigo, enchei-vos do Espírito Santo. Ele está dando um mandamento para a igreja de Éfeso. Vocês vão ser sábios, prudentes, como aquelas virgens sábias e prudentes. Como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão encher uma vida do outro com o Espírito Santo. E se você tem que encher uma vida do outro com o Espírito Santo, é porque a vida do outro precisa ser cheia do Espírito Santo, e a sua vida precisa ser cheia do Espírito Santo. Meu Deus do céu, é tão simples, não é? Mas não tem nada a ver com complexidade, tem a ver com disposição em obedecer, com fé, com desejo ardente por essa presença. Irmãos, é melhor a gente não entender tudo e desejar com todo o nosso coração e orar e clamar, do que a gente ter um monte de entendimento e usar a Bíblia de maneira engessada. Mas enchei-vos do Espírito. E aí como é que a gente se enche do Espírito? Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais. E aí o pessoal chega numa reunião de crente e está tocando um louvor. Alguém está com um violão cantando, ou então na igreja tem um bando de maluco que pega instrumento e fica cantando aqui. Aí alguém muito espiritual, só que não. Esse negócio de louvor, não sei o que esse pessoal. Próxima vez eu vou chegar meia hora atrasado. Entendeu? Porque eu sei que a palavra só vai começar. Não entendeu nada ainda. Não entendeu nada ainda. Não entendeu nada ainda. Por isso que quando canta, canta um louvorzinho. Porque pensa que louvor é louvorzinho. Eu não estou idolatrando o grupo de música aqui. Viu, Tiagão? Não estou te idolatrando não, cara.
Newton? O pessoal que mexe com música aí? Não, mas é uma ferramenta. Mas sabe por que a gente não se importa em chegar para adorar usando a música? Porque a gente não entendeu. Enchei-vos do Espírito com hinos. Enchei-vos do Espírito com salmos. Sabe o que são salmos, gente? Eu vou te dizer. Existe um livro de música dentro da sua Bíblia. Só que as pessoas pensam que música é um negócio só para, eu gosto aqui, então eu ouço esse tipo, eu gosto aqui, eu ouço esse outro tipo. Tem nada a ver religiosidade, eu ouço umas músicas seculares aí, vou caminhando nesse caminho aí. Não entendeu nada. A Bíblia está dizendo que a música é usada para ministrar pessoas espiritualmente. A música ministra pessoas espiritualmente. Os salmos são livros compilados, reunidos de um inário de adoração ao Senhor e da realidade dos homens. O salmista fala: ó Deus, olha a minha situação, faz alguma coisa a respeito. Ó Deus, apressa-te em me ajudar. Eu estou aflito. Olha aí, situação da pessoa. E ele canta isso. Imagina, essa era uma música. A gente tem que cantar essa daí. E aí também tinha: louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Louvai ao Senhor no seu santuário, Ele é bom. Meu Deus, irmãos, é que a gente pensa que é de brincadeirinha que a gente anda com o Senhor. A gente pensa que a Bíblia é um livro com algumas palavras interessantes que podem me ajudar a andar um pouquinho melhor nessa vida. Esse é um pensamento romano. Sabe aquele pensamento? Todos os caminhos levam a Roma. Isso vem lá do Império Antigo, do tempo de Jesus ainda. Esse pensamento de, o que importa é eu acreditar em Deus, não é verdade? Às vezes é um pouco diferente aqui, né? Tem o Jesus do Espiritismo, tem o Jesus do Catolicismo, tem o Jesus dos crentes, tem o Jesus. A Bíblia diz: quem crê em mim, como diz a Bíblia, quem crer em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É como diz a Bíblia, não é como diz fulano de tal, não é como diz a seita de tal. Não. Para ser cheio desse Espírito, a gente precisa ministrar uns aos outros. Então sabe o que isso é sinal? Que às vezes o nível do Espírito Santo abaixa na sua vida e você vai precisar do teu irmão te encher. Que é isso, pastor? Agora você está estourando tudo esse negócio. Mas Deus criou interdependência entre nós. Mateus 25, 35 não é uma questão de escolha, pastor. Viu, Rogério? Não é não. Interdependência. O dia que nós entendermos que é Deus acima de tudo e o próximo nós amamos como a nós mesmos, o dia que nós entendermos, vem o avivamento. Mas a gente não entendeu. Não, irmãos. A gente vive a nossa vida e dá o que resta para Jesus. É isso que nós fazemos. Na melhor das hipóteses, conhecemos a salvação pela fé. Aí pela misericórdia Ele salva a gente. Aí o cara fala: beleza, estou salvo. E agora qual que é a próxima fase do meu plano? Deus abençoa meus planos. Deus, os meus sonhos vão se tornar realidade. Irmão, às vezes Deus vem e fala assim: sabe aquele sonho que você tem? Vai dar certo, vai acontecer, mas é porque Deus tem um propósito naquele sonho. Sonhos egoístas, Deus não tem compromisso com eles. Você pode fazer a campanha que for, ninguém compra o Senhor. Ninguém compra o Espírito Santo de Deus. Aí você lê lá na parábola: vai comprar o azeite. Meu irmão, tem um bando de gente vendendo o Espírito Santo por aí. Só que eu vou te dar uma notícia: se você for para comprar, você não vai encontrar. Você vai achar objetos religiosos, você vai ver muitos movimentos religiosos e muita religião, mas a presença do Deus vivo que muda todas as coisas não pode ser comprada jamais. Quem
Quem tem, aliás, a Bíblia ensina você a comprar. Agora nós vamos para um lugar aqui. A Bíblia ensina você a comprar. Na Apocalipse diz para você comprar colírio, para você comprar vestes. Sabia? Desde que você saiba que você é cego e que você é nu. Sabe como que você compra as coisas em Deus? Sem dinheiro. Lá em Isaías está escrito assim, eu acho que é em Isaías, vocês me corrijam, tá? Então depois edita. 55? Ó, ponto eletrônico aqui. Está escrito assim, venham e comprem sem dinheiro. Amém, gente? Será que alguém está me entendendo nessa noite? Estou bravo aqui, rapaz. Estou nervoso. Infelizmente a pessoa pode ser salva pela fé, mas ela mesmo salva não ser cheia do Espírito Santo de Deus. A pessoa pode ser salva pela fé e não ser cheia do Espírito Santo. Eu volto a afirmar aqui. Será que está na Bíblia? Meu Deus. Atos capítulo 19, abre comigo. Aleluia. Eu te amo, Espírito Santo. Oh, rapaz, Ele é tremendo demais. E ainda bem que Ele não opera só em mim, não, Ele opera em você também. Eu não sou nada, Ele é tudo. Atos capítulo 19, versículo 1 diz assim, olha que interessante, pega isso, presta atenção, pelo amor de Deus. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Olha aí novamente a igreja de Éfeso, olha que legal. E achando ali alguns discípulos, vocês estão lendo aí, pessoal, discípulos, não é qualquer um não, gente de Jesus, tá? Vai pegando. Disse-lhes, qual que era a preocupação do apóstolo Paulo? Nós vamos ler aqui no versículo 2. Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Vocês já receberam o Espírito Santo? A preocupação do apóstolo qual foi? Ele chegou, Apolo já havia pregado sobre Jesus o Salvador. Vocês estão entendendo? E eles haviam se entregado. E aí vocês creram. Mas vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Aí olha a resposta. Como é possível? É possível, está aqui na Bíblia. E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. A gente nem sabe que Ele existe. Quem é Ele? Porque o apóstolo Paulo está apresentando uma pessoa para eles. Ele não está apresentando um poder que fica flutuando ali assim, ainda que ele possa fazer o que ele quiser, mas eu estou dizendo assim, ele não é um poder que fica pairando assim só, sabe? A gente imagina o Espírito Santo fazer como um poder impessoal. O apóstolo Paulo está tratando ele como uma pessoa espiritual. Vocês conhecem o Espírito Santo? A gente nem sabe que ele existe. Então imagina uma igreja que crê em Jesus como Salvador, mas não tem o Espírito Santo transbordando nela. É possível? É possível. Aconteceu lá no avivamento da igreja de Atos. Irmãos, é assim, é o seguinte, é uma agonia muito grande, a gente se reunir vez após vez, culto após culto. Aí tem os congressos, ferramentas de Deus, vozes e trovões. Aí tem os cursos. Aí tem os retiros, ferramentas de Deus. E a pessoa parece que passa pelas coisas como quem foi ler a revista Veja. Nem sei se é uma boa revista. Não é, né? Como quem, sabe, como se estivesse lendo algo corriqueiro ou fazendo qualquer coisa comum na sua vida. E trata dessa forma a palavra de Deus e a presença de Deus. Meu Deus, irmãos,
dentro das congregações existem pessoas que não são cheias do Espírito Santo ainda. O primeiro símbolo das virgens que são prudentes e sábias é o azeite. E a primeira coisa que nós temos que entender, o requisito básico para a vida de um crente não é a salvação. O requisito básico para a vida de um crente aqui na terra, para ele andar aqui na terra, para ele ser alguém de Deus aqui na terra, é ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Muitos perdem tempo discutindo isso. Você não tem que discutir, você tem que clamar. Você tem que clamar. Jesus ensinou, ele falou assim: um pai sabe dar boas coisas aos seus filhos. Você já leu nos evangelhos isso? Você acha que para um pai você pede um pão, ele vai dar uma pedra? Não. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial, se vocês pedirem, Ele dará o Espírito Santo. Então a Bíblia manda pedir. O problema, irmão, o maior problema não é que a gente não tenha ainda. O maior problema é que a gente não sabe que Ele existe e nem está clamando para que Ele venha. Então toda vez que você ouvir uns desses maluquinhos de Jesus aqui, seja hoje, seja agora, vem derrama. Fala, de novo esse louvor? Eu vou cantar de novo. Ué. O meu repertório, irmãos, quando eu puxo na memória, parece que eu só acesso o mesmo arquivo. Meu Deus. Não, mas tem vários louvores que falam. Tem aquele do Fernandinho: batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Aí tem aquele mais famoso. Esse aqui o pessoal ele nem é novo, mas o pessoal não conhece. Aí tem aquele, sabe aquele? Eu navegarei. Acessei o arquivo, tá vendo? Eu navegarei. É dessa altura mesmo? É isso aí? Sobe. Eu navegarei. Legal. Aleluia. Vamos cantar? No oceano. Você está querendo navegar lá então? E ali adorarei o Deus vivo, ao Deus do meu amor. Eu navegarei, eu navegarei. Leva-me, Senhor, leva-nos, Deus, leva-nos, leva-nos no oceano. E ali adorarei. Você vai adorar quem você conhece. Ao Deus do meu amor. Então vamos declarar: Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Diga mais uma vez: Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem e enche-me de novo. Aí Paulo perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Versículo 3 diz assim: perguntou-lhes então: em que sois batizados então? A hora que ele falou de batismo, sabe o que eles responderam? Ele estava falando do batismo do Espírito Santo, eu acredito, tá? Não tem problema. É uma maneira de ver.
Eles falaram no batismo de João, porque Apolo, irmãos, ele não tinha as doutrinas elementares ainda formadas. Então ele falou assim, batismo é o batismo de João, que era um batismo anterior àquele que Jesus estabeleceu na sua igreja. Então o que eles fizeram? Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele haveria de vir, isto é, em Jesus Cristo. Ele está falando, olha só, e os que ouviram foram batizados, sim, nas águas, em nome de Jesus. A igreja ainda estava formando a sua teologia, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles batizaram em nome do Filho, e o Pai foi glorificado, e quem confirmou foi o Espírito Santo. Você quer ver só? E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Aleluia. E falavam línguas e profetizavam. Batismo com o Espírito Santo. Deus é engrandecido. Fale comigo, no batismo com o Espírito Santo, Deus é engrandecido. Ou você acha que profetizar, querido, engrandece quem? Não é o profeta, não. Deus até honra a vida da pessoa usando aquela pessoa. É maravilhoso ser um vaso de Deus e Ele te usar como um canal na vida de alguém, de uma congregação, de uma nação, ter uma voz profética, uma mensagem profética, uma vida que tem uma mensagem profética, é maravilhoso. Só que entenda só o seguinte, quem é glorificado é Ele, porque a palavra é dEle. E eles profetizavam, esse é um sinal. O primeiro sinal de evidência do batismo com o Espírito Santo, línguas. E aí não adianta torcer o nariz, ficar bravo, não gostar. O mesmo Espírito Santo que pode levar alguém a falar inglês, português, português a gente fala, inglês, francês, japonês e todas essas coisas, das línguas dos homens, o mesmo Espírito é aquele que dá línguas estranhas. E tem gente que não adianta, não gosta, mas Paulo fala, eu falo essas línguas estranhas, mais que todo mundo, vocês aí. Judas diz, orar em todo tempo no Espírito, edificando a vossa fé santíssima. Orar guiado pelo Espírito Santo também é orar em línguas. Línguas estranhas que edificam dentro de você o reino de Deus, a fé verdadeira. Existem pessoas aqui nesta congregação, e eu já vou falando logo, que receberam as línguas, nesse caso estranhas, e guardaram para si. Não estão usando a ferramenta. Chegou o tempo de você reativá-las. Em nome de Jesus. Seja hoje uma noite de reativação daqueles que já falam. Aleluia. E seja hoje uma noite também, por que não? Se você não fala, Marcos capítulo 16 diz, esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas. Aí nesse novas línguas está embutido línguas estranhas e também tem o dom das línguas dos homens também. Porque o mesmo Espírito faz um, o mesmo Espírito faz o outro. Mas o pessoal fica discutindo. Meu Deus. E é briga. Não, está falando aqui da língua do inglês. Está falando aqui do hebraico. Não, está falando aqui da língua estranha. Meu irmão, fala a língua estranha e ora para Deus facilitar você no inglês, pelo amor de Deus. Aí Ele te usa lá nos Estados Unidos, te usa lá no Japão também. É que a gente fica, você está entendendo, queridos? A gente fica assim, ó, cabeçudo. Espírito da Grécia, do inferno. Espírito grego, onde nós pegamos a Bíblia e ficamos filosofando a respeito da Bíblia. Não, querido, não somos nós que estamos por cima da palavra de Deus, e a palavra de Deus está por cima de nós. E impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas. Depois você lê lá em 1 Coríntios capítulo 12 em diante, você vai ver que línguas estranhas, a pessoa ora, e a princípio nem ela e nem ninguém entende, mas Deus entende. Deus é adorado.
Sim, Deus. Muitas pessoas estão frequentando os cultos, mas não foram batizados com o Espírito Santo. Tem gente que é cheia do Espírito Santo e não fala em línguas. É possível. É possível? É possível. Está dentro dele, mas ele ainda não liberou. É possível. Ele pode ser cheio do Espírito, mas ele não ora aquele negócio. Acontece? Acontece, querido. Mas não se preocupe não, você vai ser destravado, amém? Em nome de Jesus, fique em paz, fica tranquilo. Sabe como é que foi comigo? Eu estava lá numa reunião, numa chácara. Tinha umas 10 pessoas, 9, 10, sei lá, era pouca gente. Aí o pastor que estava lá, na época ele não era nem pastor. Às vezes a gente fica preso no título de alguém, no movimento que está acontecendo em tal lugar. Ai, se eu não for em São Paulo, lá no Dunamis, não vai acontecer nada na minha vida. Para com isso, irmão, pelo amor de Deus. Você quer o Jesus que é dono dos moveres, ou você quer só o mover? Aí o que acontece? Eu estava lá naquele lugar, aí veio a ministração do Espírito Santo. Aí o irmão foi e falou uns 15 minutos e terminou. Eu pensei comigo, né? Como é que é? Eu estou há 8 meses orando, Deus me batiza com o Espírito Santo. 15 minutos, né? Assim, eu não estava bravo, eu estou aqui brincando com vocês, né? Mas eu comecei a questionar assim, tipo, ele falou, gente, o negócio é o seguinte, fica em pé, fica tranquilo. Marcos, está escrito, esses sinais seguirão os que creem. É um sinal, você não precisa fazer nada. Você não precisa ser santo, você não precisa fazer nada. Você crê? Então você vai falar hoje, fica tranquilo, você vai abrir a tua boca e vai falar, e você não vai entender, beleza? Tranquilo, pá. Aí eu parei. Eu falei, não é possível que seja isso. Não pode ser. Porque a nossa mente, formatada pelo espírito da Grécia, do inferno, ensinou que você tem que entender tudo que você está fazendo antes de você fazer. E aí você acha que com esse cérebrozinho que você tem, eu não estou te chamando de burro, eu não estou te chamando de burro, me entenda aqui nessa noite, eu sou igualzinho você, nós somos iguaizinhos, limitados. Você acha que você compreende os caminhos de Deus? Você acha que você consegue orar aquilo que o Espírito Santo quer que você ore? Com o seu portuguesinho, você pode ter tirado 10 em todas as provas. Você acha que o teu português serve, que o teu vocabulário, que a tua oração serve? Mas o Espírito Santo vem, intercede dentro de você e levanta um gemido inexprimível, um gemido que não pode ser expresso. E às vezes esse gemido vem como uma língua. Não tem nada disso aqui no meu esboço, irmãos. Mas por que nós estamos falando? Porque Deus está falando com uma igreja que precisa ser incendiada e cheia do Espírito Santo. E esse aqui é o primeiro requisito. O azeite reserva, eu não posso nem afirmar que seja esse. Ele é o início. Aí o que Deus fez, eu dou uma resposta ao que Ele fez. E aí eu começo a andar no Espírito. Fale comigo, andar no Espírito. Aí eu viro a cabeça. Eu preparo um quarto na minha casa, ou então pego o quarto das crianças lá, o quarto de hóspede, e vira quarto de oração. Eu levanto um altar na minha casa de adoração e de oração. Fale comigo, adoração e oração. Louvores em adoração com oração. É assim no céu e tem que ser assim na nossa vida. É assim no céu, pastor, é assim no céu. É assim no céu. Apocalipse, lê lá no comecinho. Acho que ali no capítulo 5 o negócio já vai pegar fogo. Na realidade celestial, diante do trono, o que é trazido diante de Deus? Uma taça cheia dos incensos, que são as orações do povo de Deus. E na outra mão, uma harpa simbolizando a adoração com os louvores. Irmão, se a gente entender essa chave, nós vamos romper todas as barreiras. Todas as barreiras. Todas as barreiras. Chega de louvorzinho, chega de momentozinho, chega de ofertinha, chega de cultozinho, chega de domingozinho à noite. Eu estou tentando fazer o diminutivo e não estou conseguindo. Domingo à noite, a minha vida com Deus se resume num domingo à noite.
Ah, meu irmão, de jeito maneira. Você vai queimar na sua casa, aí você vai chegar no trabalho, quando menos esperar, você já está dando um glória lá. Dando um glória, uma época eu fiquei conhecido da minha família, esse aí só fala glória a Deus agora. Deus mudou meu vocabulário? Não mudou o seu? Se não mudou, vai mudar. Você sabe por quê? Você sabe como que Pedro, ele não disse assim, gente, sabe esse aí que vocês estão prendendo, que vai ser crucificado? Então, pessoal, eu andava com ele, vocês podem me pegar também. Ele não falou isso. Quando eles perguntavam as coisas para Pedro, ele respondia, não fui, eu não andei com Jesus. E pelo jeito de Pedro falar, eles falaram, você andou sim, porque o jeito que você está falando é o jeito que ele fala. E tem gente falando que isso é coisa de... que isso é religiosidade. Irmãos, eu uso gírias, né? Eu uso, porque a gente lida com jovens, com adolescentes e tudo mais. Existem gírias que não ferem a palavra de Deus, mas que Deus mexe no nosso vocabulário, Ele mais mexe. Quase que eu falei em línguas aqui. Meu Deus. Vem como em Pentecostes. Não vamos subir não, vamos ficar de boa, né? E enche-me de novo, Espírito de Deus Santo, que desce como fogo santo, vem como em Pentecostes, vem Senhor, e enche-me. Então azeite de reserva não é só apenas você ser batizado com o Espírito Santo, esse é o mínimo. Abra o seu coração e ouça essa palavra. Ser batizado com o Espírito Santo é o mínimo. Eu vou lançar um negócio aqui, se você quiser, você acredita. Eu acredito que arrebatamento não é para aqueles que são salvos. Arrebatamento para aqueles que são cheio do Espírito Santo de Deus. Ele está falando aqui de 10 virgens. 5 não eram prudentes. Elas não tinham azeite reserva. Elas não entraram para as bodas de casamento. Chegaram lá, a porta fechada. Porque elas saíram para procurar o Espírito Santo. Elas não sabiam mais. Não tinha mais como arranjar. Mas ainda dá tempo, irmãos. Essa é a boa notícia. Ainda dá tempo. O azeite reserva é uma presença diferenciada. É assim, você vai estar ali como nessa figura dessa história que Jesus contou, que é verídica, sim. Ela é uma parábola, mas ela tem as verdades dentro dela. Nesse sentido, você vai estar com uma candeiazinha acesa, cuidando daquela chama, e com os azeites reserva ali. Você vai colocar mais azeite reserva a cada dia. Amém, queridos? Você se derrama na vida das pessoas, você se derrama na presença de Deus, e Ele vai repondo e transbordando você. Isso é plenitude do Espírito, não é só encher, é transbordar. E aí na caminhada, quem olha parece que vai só ver aquela candeiazinha pequenininha que durava aproximadamente 1 hora. Mas no mundo espiritual isso é como uma tocha que está ardendo por causa da sua paixão pelo Senhor. E você está indo em direção ao noivo, porque você ouviu o Espírito Santo dizer: eis o noivo, você tem que sair ao encontro dele. E você vem queimando para ele. Meu Deus. Ou você acha que é apenas uma figura de linguagem? Fogo. Não, querido. Nada pior do que um crente frio igual uma pedra de gelo. Você tem que ser frio diante da tentação, mas diante de Jesus você tem que derreter. Você tem que ser rápido igual miojo diante da presença de Jesus. Aleluia. Mais rápido que passar no fast food, que nem recomendo, de vez em quando eu passo. Mas diz que faz mal e tal, eu entendo, mas de vez em quando vai ser mais rápido do que isso.
Sabe aquela, você tem que ser na presença de Deus, facinho para Ele. Eu vou machucar um pouquinho agora o teu entendimento, bem facinho. Diferente de quando a gente é com as pessoas, certo? Sabe aquela moça que está ali com seus 18 anos, ela não é fácil para os rapazes, mas para Jesus tem que ser. Para Jesus a gente tem que se entregar. Já disse um pregador, eu não me lembro quem que era. Meu Deus, olha só o que Deus está me fazendo lembrar, mas é para chocar um pouquinho você. Deus, me faz de lagartixa, me joga na parede. Sério. Irmãos, eu tenho vergonha de falar, mas Ele está pedindo para eu falar. Oh, Jesus. Sabe que fogo é esse? Esse é o fogo que você vai alimentar. Esse azeite que promove um fogo de relacionamento alimentado por você, que foi batizado com o Espírito Santo. Daí você vai alimentar, se relacionando com Ele. A sua resposta diante do que Ele fez na sua vida. Aleluia. E aí esse relacionamento vai crescer em intimidade. Vai crescer em intimidade. Intimidade não é do dia para a noite, não é de qualquer jeito. É do jeito dele. Você vai começar a conhecer o noivo antes do casamento. Preste atenção, e esse é um mistério tremendo. Geralmente a intimidade do casal é no casamento, a Bíblia diz. O apóstolo Paulo falou, o pessoal está se abrasando, se pegando, aí é melhor casar logo do que pecar, do que se abrasar. Os fornicadores não vão herdar o reino de Deus. Intimidade é para dentro do casamento, mas existe uma intimidade espiritual que você pode experimentar antes do casamento. Meu Deus, o pessoal nem tem coragem de falar amém. Estão com medo de pecar. Ô povo santo. Existe um nível de intimidade que nós podemos ter espiritualmente com Jesus antes do casamento, através do Espírito Santo de Deus. Irmãos, é o Espírito Santo que está te preparando para aquele grande dia. A obra é dele. O perfume para agradar o noivo vem dele. Se você não tiver o Espírito, você não tem perfume. Se você não tiver o Espírito, você não tem a unção. Se você não tiver o Espírito, você não tem a presença manifesta de Deus. Se você só entende Deus como teologicamente, você é a morada de Deus teológica, isso não quer dizer que você é cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo só fala em língua, só profetiza? Não, querido. Manifesta o fruto do Espírito de Gálatas. Você começa a ficar mais parecido com Jesus. E aí a gente começa a ver a diferença de Jesus para nós. Olha só que loucura. Você fica mais parecido com Ele, mas ao mesmo tempo você vê o tão diferente que você é dele. Esse é o grande milagre. Quanto mais perto de Jesus, mais podre você vai ver. Mas aí quando você vê o podre, você não é besta nem nada, você se humilha, você se derrama. Ele vem naquela área de podridão e derrama o seu Espírito. E o relacionamento vai crescendo e você vai ficando mais ungidinho. Você vai ficando mais untadinho. Igual aquelas formas que as irmãs vão preparar o bolo, elas vão passando aquela manteiga, vai untando. Não é isso? É ou não é, gente? Ah, bom. A unção do Espírito Santo, ela não é uma unção que você põe debaixo d'água e tira facilmente. A unção do Espírito Santo se apega a você. Só que ela precisa ser renovada sobre a tua cabeça. Um azeite fresco, novo sobre a sua cabeça. Deus é um Deus de porções e todos os dias você precisa da porção dele. Você tem que aprender a colher e comer do maná todos os dias da sua vida. Quando Jesus em Mateus capítulo 6, ele revela: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Primeiro, as necessidades a gente até ora, mas ele também está falando uma realidade espiritual. Todos os dias você tem que comer na mesa com ele. Todos os dias você tem que comer da presença dele. Relacionamento sendo alimentado. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. O Espírito Santo, ele é tão sensível, que se um dia você não buscar a presença, ela já vai diminuir na sua vida. Um dia. Vou te falar, queridos, às vezes Deus está te usando, fazendo um negócio com você. Aí um belo dia você resolve ouvir a voz de Deus e não obedecer o que Ele mandou você fazer. De repente você percebe que ficou já diferente. Sério, pastor, desse jeito? A Bíblia diz: não entristeçais
o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz também: não apagueis o Espírito Santo de Deus. Se a Bíblia diz não apagueis, é porque pode ser apagado, infelizmente. Tem gente que está só por um fio, está no resto do azeite, é lá no fundo. O pavio já está queimando porque ele não está mais cheio de azeite. O pavio, que quando não tem azeite, o que acontece? Ele queima, ele sapeca. A pessoa já está sapecada pela vida. Por isso que as pressões estão engolindo. Ouça isso aqui nessa noite. Por isso que as pressões estão engolindo. Você precisa de unção para enfrentar a pressão. Eu preciso. A unção vai ser a sua proteção. A unção vai envolver você. Porque a unção fala da presença, e a presença fala da glória, e a glória fala de proteção. Você sabe que no Éden, Adão e Eva eram protegidos pela glória de Deus. Eles eram vestidos com a glória de Deus, por isso eles estavam nus e não se envergonhavam. Posso ouvir amém? Vocês estão com medo de pecar, né? Eu estou falando uns negócios aqui. Será que é heresia? Não, porque a Bíblia diz assim: todos pecaram e estão destituídos da glória de... O que a gente perdeu no pecado original? A glória. Então o que é que estava com Adão e Eva naquele lugar? A glória. A glória. Tochas ardendo até encontrar o noivo. Abre comigo em Apocalipse capítulo 1. Sabe esses louvores do Espírito Santo? É esses aí mesmo. A gente ama tanto Jesus que nós queremos ser preparados por Ele. E quando nós estamos sendo preparados, eu vou te dizer como que é a qualidade desse azeite que promove uma chama dentro de você. Qual é a qualidade? Como é esse azeite? Como é essa chama? Porque o azeite não é azeite sozinho, ele não é só para ser um negócio, um líquido, uma substância, não, é para ser combustível. Fala comigo, combustível. Não, vocês não falaram, combustível. Ah, bom. É para ser um combustível. E por quê? Qual é a qualidade então desse fogo que tem um combustível adequado? O Espírito Santo vai te preparar revelando como Jesus é e o que Ele quer. Por isso que a Bíblia diz: poxa gente, quem receber vocês, na verdade não vai receber vocês, vai receber a mim. E quem receber a mim, não vai só receber a mim, vai receber meu papai. Sabe por quê? Se você tiver Jesus dentro de você, e você estiver dentro de Jesus, você vai ficando cada vez mais parecido com Ele. Evangelho de João capítulo 15. Jesus é a verdadeira videira, nascida em Israel. E aí no começo do culto o pastor Plínio usou esse trecho. Evangelho de João capítulo 15, versículo 5, a parte B diz: porque sem mim vocês não podem fazer nada. Esse sem mim não é um sem mim genérico, é alguém que foi enxertado na verdadeira videira, e a seiva daquela planta entrou dentro dele. Quem a planta é, agora faz parte de quem aquele ramo é. E aí você vai ficando mais parecido com ele, mas é um processo, leva tempo. Assim como um artista, para trabalhar, a obra de um bom artista leva tempo para ficar pronta. Deus é o oleiro com o vaso de barro, com barro para formar o vaso nas mãos dele, e ele vai trabalhar nesse vaso e vai ornamentar, e vai fazer um vaso muito bonito. Ele é de barro, mas ele coloca a excelência da glória dele dentro do vaso, e ele vai trabalhar para esse vaso ficar da forma que ele quer, e com o conteúdo que ele tem. Por que isso, querido? Só vai se encontrar com o noivo quem tiver a substância do noivo. Esse é o azeite reserva. Esse é o azeite reserva. Jesus teve azeite reserva na sua vida. O Pai se agradou dele porque ele foi fiel até a morte, morte de cruz. Ele não negou a sua missão. Ele não abriu mão, nem quando um dos seus discípulos falou: você não vai para a cruz. Ele falou: sai daqui, Satanás. Ninguém podia dizer: você não vai cumprir a missão. Ele fala: eu mesmo entrego a minha vida. E é isso que Deus está te falando. Para você ter esse azeite reserva, você precisará negar as suas vontades e a si mesmo, porque ele é um azeite que não se conquista,
Eu não conquisto esse azeite para o JP, eu não consigo. Ele mesmo vai ter que conquistar, eu mesmo vou ter que conquistar a porção que me é devida. Isso não é individualismo, querido, isso é justiça. Isso é justiça, isso é justiça, isso é justiça. Para participar do casamento, o pastor Dinho pregou aqui um tempo atrás. Todos são convidados, mas nem todos estarão. Nem todos estarão, mas todos são convidados. Mas nem todos estarão, porém todos são convidados. Ele continua falando a mesma coisa: eis o noivo, eis o noivo. Será que a gente vai dar uma resposta? A gente acorda, meu Deus do céu, e agora? Rapaz, tenho que comprar azeite. E lascou, irmão. Nesse tempo agora, nós vamos fazer o impossível. Nós vamos chegar diante de Jesus e falar: Senhor, eu vim aqui profeticamente comprar esse azeite. Como? Eu vou me render aos teus pés. Eu vou confessar pecado. Eu vou rasgar meu coração. Eu vou desejar a tua presença todos os dias da minha vida. Eu vou levantar um altar de oração e adoração na minha casa. E o meu carro vai se tornar uma torre de adoração móvel. Entendeu? Vocês estão entendendo, gente? Que nem uma vez que eu participei de um funeral, rapaz, e tinha um evangelista na cidade. Você sabe como é que é evangelista? Evangelista é o seguinte: ele quer ganhar alma em todo lugar. É na fila do banco, é do supermercado, é no funeral. Ou ele não aguenta, ele faz apelo no funeral, ele faz em todo lugar. Ele não respeita esse negócio. Evangelista é assim mesmo. E tinha um conosco, e ele é evangelista de verdade, esqueci o nome dele. E aí chegou no funeral, ele tinha o carro dele com os alto-falantes em cima. Você já imagina o que ele fez? Cara, você imagina, como é que é o nome daquele negócio? Cortejo, perdão, com todo respeito, eu tinha esquecido. Meu ponto eletrônico funcionou de novo aqui. Aí a gente estava no cortejo, era para ser já aquele momento todo triste, mas era um crente que tinha morrido. Ele colocou uns louvores, aqueles corinhos de fogo, sabe? Não sei se vocês sabem o que é isso, né? O pessoal mais raiz aí sabe. Aleluia. Os corinhos de fogo, brincadeiras à parte, irmãos. E colocou no último volume, e a gente passando na rua, o pessoal virava e olhava e falava: o que é isso? É um cortejo? Ou é um... o que é isso? E o nome do Senhor sendo proclamado, a galera se confundindo. E Deus usa todas essas coisas. Irmãos, é tempo da gente transformar a nossa vida em um alto-falante que brada bem alto: Jesus Cristo, Jesus Cristo é o meu amor, Ele é o meu Senhor. Não adianta você imitar o Bertelli e falar assim: ai Jesus, eu quero dar um cheiro em você. Veja só o que aconteceu. O apóstolo João vai ter uma grande revelação de Jesus glorificado, como Ele é, não como Ele ficou na cruz desfigurado, como provavelmente Isaías o viu. Por isso ele disse: não havia nada nele que nos atraísse. Provavelmente Isaías viu a crucificação 700 anos antes dela acontecer, mas agora João está vendo Jesus glorioso. E ele se virou, porque tinha a voz e aquele negócio todo. Ele se vira e vê, e Jesus está ali. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, quando ele virou para ver quem era, primeiro ele viu 7 castiçais de ouro. Então, e no meio dos 7 castiçais, semelhante a filho de um homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E na sua cabeça e cabelos, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Chama de fogo. Chama de fogo. Você sabe o que acontece, irmãos, esses dias no Café dos Homens? Quem estava aqui no Café dos Homens? Levante a mão. Ó, tinha uns homens aí, ó. Eu vou expor porque é nosso amigo, e não é uma exposição para ruim, para mal. O Hernandes estava aqui, e ele foi orar por mim antes de eu ministrar a palavra. Eu cheguei assim, falei: puxa vida, que bênção, galera orando por mim, eu vou receber, né?
De repente eu percebi que tinha um fogo de Deus no altar. E aí, eu olhei para o Hernandes e fechei o olho, meio que na vida dele, conforme ele orava e profetizava, as labaredas do Senhor no espírito dele começavam a se manifestar. Daí é aí que está o interessante, por que eu estou contando? Dentro dos olhos dele, eu vi um redemoinho de fogo. E era o fogo do Espírito Santo de Deus. Autoridade, unção, sabedoria. Eu falei para ele depois, né? Sabe, quando o João se virou para ver quem estava falando com ele, ele viu Jesus. E sabe o que Jesus tinha nos olhos? Exatamente aquilo que ele tinha dentro dele. Vocês entenderam? Vamos ficar em pé, queridos. Sabe o que Jesus tinha nos olhos? Exatamente aquilo que ele tinha dentro dele. O Espírito Santo. A Bíblia diz que existem 7 tochas, ou o sétuplo Espírito de Deus que assiste diante do trono e que percorre toda a terra. Ele é onipresente, mas ao mesmo tempo ele percorre. O sétuplo Espírito de Deus é a chama pura, fogo puro. E Jesus é cheio desse Espírito, e Ele quer que a sua noiva, e Ele quer que os participantes também deste casamento sejam cheios desse Espírito. Ele quer que nós sejamos cheios desse Espírito. Eu não sei, irmãos, esse não é o tipo da coisa que a religião consegue nos ensinar. Esse não é o tipo da coisa que um pastor te pega pela mão e força você a fazer. É a sua vida com Deus, andar no Espírito, andar com Deus. Não é algo que as pessoas podem até te ensinar alguns segredos e caminho, e Deus pode e usa pessoas para destravar você, porque Ele é um Deus de transferências. Ele é um Deus que usa, como eu disse no começo, um com o outro. Isso é maravilhoso, mas ao mesmo tempo existe um tipo de azeite extra que você só conquista se relacionando com Ele. Você se relaciona com Deus devidamente, e você se relaciona com o próximo devidamente, e o nível do azeite vai subindo. Então, meus irmãos, eu vou fazer 2 apelos aqui nessa noite, para que esse Espírito maravilhoso, possa fazer o que Ele quer fazer. Eu não me importo como vai ser. Eu não sei como que Ele vai fazer. Se vai ser num mover de paz, se Ele vai sacudir, se Ele vai tocar em alguém, derrubar alguém, se Ele vai curar alguém, ou se Ele simplesmente vai encher alguém. Alguns vão somente falar em outras línguas. Somente, você vai às vezes sentir assim, ó, você vai soltar uma sílaba estranha. Não fique com medo. Não fique com medo. Às vezes começa com 1, 2 sílabas. Às vezes tem gente que começa um cântico espiritual em línguas estranhas. Outros vão começar a engrandecer a Deus como nunca antes engrandeceram. Você vai falar como se Deus estivesse te ouvindo de perto, profetizando. Existem profecias que são assim. Você vai declarar: Jesus, o Senhor é majestoso. Profecia. Quando é profecia, é totalmente diferente. Não é só uma frase ou outra frase. Então, se você deseja ser cheio, batizado com o Espírito Santo, eu queria que você viesse aqui na frente. Nós não vamos fazer nada demais. Nós só vamos orar e buscar juntos e acrescentar nessa medida, nessa noite. Se você quiser ser batizado com o Espírito Santo, se você quiser conhecer mais do Espírito Santo, você nem sabia que ele era uma pessoa, talvez, vem aqui na frente. Nós vamos orar juntos. Se vier uma pessoa, nós vamos orar com uma pessoa. Uma pessoa, não tem problema, não tenha medo. Não tenha medo. Nós não precisamos de nada demais. Nós precisamos de um Deus que é tremendo. Nós não vamos fazer o show pirotécnico aqui. Nós vamos tentar não fazer isso.
E você agora que deseja ter, o pessoal que quer o batismo com o Espírito Santo, vem para esse lado meu esquerdo aqui, por favor, pessoal. Batismo com o Espírito Santo é aqui. E se você entendeu que você precisa entrar nesse lugar de intimidade, você vai lá para a direita minha aqui, ó. A sua esquerda, a minha direita. Azeite extra é lá, batismo com o Espírito Santo é aqui. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Continue aqui buscando ao Senhor. Antes do dia de Pentecostes, nós estamos nos preparando para uma grande festa que comemora a descida do Espírito Santo. Mas se Ele quiser se adiantar hoje, Ele se adianta, porque Ele é Deus, porque Ele faz a obra. Ele prepara um povo, Ele levanta, Ele levanta, Ele levanta.